Oi, Alan. Primeirinho. Bem-vindos, bem-vindos. Terminando, tá esperando o John aqui. Vamos ver se ele entra. Deixa eu fixar aqui o título. Caminhando. Sejam bem-vindos. Já podem ir colocando perguntas se vocês tiverem. Só vou esperar o John entrar. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Fixar comentário. Certo. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Tô esperando o John entrar. Deixa eu ver se eu solicito. Deixa eu ver se eu convido ele. John. Convidar. Todos me ouvindo? Em alto e bom tom? Todos por aí estão me escutando bem? Vocês me confirmam isso? Que vocês estão me escutando direitinho? Sejam bem-vindos. Estou esperando o nosso convidado entrar para a gente começar a conversar. O John é da Colômbia, então hoje a gente vai ter uma live bilíngue. Vai ser um pouco espanhol, aliás, poliglota, porque vai ter um pouco de português, um pouco de espanhol e um pouco de portunhol. Sério, ela... Mas será que não foi porque eu dei uma mexidinha aqui? John não está conseguindo participar, ó. Mesma coisa que aconteceu lá com o Nivaldo. O Instagram, ele deve olhar pra minha cara e dar risada. Deixa eu ver se eu consigo convidar de novo o John. Vamos ver. Opa. Tierra Maria tava querendo entrar. Vamos ver aqui. Olá, John! Hola, ¿todo bien? Como estás? Muy bien, un gusto. ¿Cómo estás tú? Seas muy bienvenido. Estoy muy bien, muy contenta por nuestra conversación de hoy. Va a estar muy chévere. Muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar. Então, eu vou ir falando em português e En- você em espanhol, para ver se a gente consegue eu sentiria atingir todo mundo. que agora, como a gente está indo mais para o público do Brasil, vamos falar português, principalmente, tá bom? Aqui as pessoas Tá, estão nos ouvindo, quem está participando, mas eles vai ter essa conferência em espanhol, depois de nós acabar. Então, sério? por enquanto, a gente pode ir em português mesmo, né? Que legal. As pessoas estão assistindo aí? Sim, os participantes da Semana da Guádua, eles estão aqui. Agora acabam as práticas, né? Estamos fazendo. Então, eles têm uma pessoa de Panamá, de Holanda. Então, eu não queria saturar muito esse espaço, né? Então, preferi falar com vocês aqui no live. Eles estão assistindo por aí, mas vai ser principalmente focado aqui para nós, né? Para nossa conversa. Que legal. Obrigada. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu confesso que quando eu te mandei mensagem, eu achei até que você poderia não aceitar, que você deve ter a tua agenda cheia, né? Então, quando você aceitou, eu fiquei muito, muito feliz. Então, muito obrigada por ter aceitado. Não, bem, com muita alegria de você, de continuar conversando, né? Porque tem muitas mudanças do momento que a gente se conheceu e você Muito. também, teu perfil foi bem inspirador, que eu sempre falo de você, então acho que é uma admiração e respeito mútuo e eu tenho muita curiosidade também de saber como é que vai o Mambu. A Mambu, ela
Eu fechei as portas dela Ah, Bambu. no final de 2020 e reabri ano passado. Que eu estava morando em Capanema, agora eu estou morando em Foz do Iguaçu, né? Uhum. E, e aí aconteceram muitas coisas e nesse meio tempo eu resolvi fechar para não fazer trabalho mal feito, para não queimar o trabalho com Uhum. bambu, que, né? Pode acontecer, às vezes a gente tá com a cabeça cheia, não faz o trabalho direito e daí as pessoas vão culpar o material. Então É, eu bem. parei as atividades por um tempo, parei assim as atividades para os outros, mas eu continuei estudando, viajando, exercitando, né? E Uhum. acabou sendo muito bom, porque eu conheci pessoas e lugares que contribuíram muito para assim, para quando eu reabri as portas da Mambu, reabri assim com mais força, né? Com mais vontade, com mais certeza de que o bambu é o material do futuro e de que se eu conheci ele, ele me escolheu por alguma coisa, é porque eu vou contribuir de alguma Uhum. maneira, né? Então, hoje eu tenho trabalhado nesse objetivo. John, aqui no Paraná, você já deve saber, mas você esteve em Chapecó, né? Que é mais Santa Catarina, que já tem uma associação bem estruturada, que já tem. Eu não sei se eles já têm lei, mas lá o trabalho com o bambu está um pouco mais avançado do que no Paraná. No Paraná, nós ainda não temos uma associação, nós não temos uma cadeia produtiva assim de referência no Paraná. Então, as coisas aqui ainda estão muito amadores, sabe? Não está profissional ainda. E então, aqui em Foz, eu tenho me dedicado assim fortemente em costurar essa rede, né? Em tecer, em criar essa comunidade, em aproximar os bioconstrutores, em levar essa biotecnologia, no meu caso especificamente do bambu, para dentro das instituições de ensino, para ver se arranca os alunos lá das cadeiras e a gente traz eles para o pátio para construir. Estou me aproximando dos municípios, conversando com autoridades para a gente poder chegar nas famílias de agricultores, poder incentivar eles, porque bambu tem muito. E aqui nós temos a Guadua chacoensis, né? Que é. Você conhece a Guadua chacoensis? É Conheço, fantástica. uma das guardas, né? Interessante. Lá no É, sul. eu digo que ela é uma. Uhum. Que a Guadua chacoensis é a irmã gêmea da angustifolia. Só que a angustifolia está na Colômbia, a chacoensis está aqui. E ela está correndo risco de extinção, assim, de tão desconhecida que é, né? Então, o trabalho da Mambu no momento está sendo mais educação, mais costurar uma rede do que construção de fato. Eu vou começar uma construção daqui 2 meses, mas está sendo mais isso por enquanto. Está sendo mais, eles chamam de prospecção, né? Então está sendo tornar o bambu conhecido e criar uma abertura nas pessoas. É muito trabalho, viu? É muito trabalho. Mas é um trabalho que a gente, eu me lembro quando a gente se conheceu, que a gente falava, né? Esse material é do futuro e é necessário começar agora, né? Então, faz parte, né? E quem nem você e aquilo está acontecendo em todo mundo. Pelo menos onde estamos entendendo que esse material é um presente do céu, né? E aí as políticas e a educação e tal tem que se transformar e se adequar cada vez mais, né? Mas estamos nesse caminho. Não é fácil lugar nenhum. Mesmo aqui na Colômbia não é fácil, porque ainda estamos no processo de transição, onde agora a indústria da construção convencional ela tem aí aferrado, né, o poder e ela não quer soltar um pouco, mas é É, inevitável. A mudança é inevitável. exatamente. O que não muda, o que não se reinventa, morre, né? Tá fadado ao fracasso. Uhum. Aqui o que eu tenho visto assim acontecendo em maior número é o interesse das pessoas pelas agroflorestas,
pela agricultura sintrópica e pelos plantios consorciados. E isso já é muito bom. Já é assim, eu considero isso um passo muito importante, porque se a gente tem uma cultura se abrindo à agricultura agroflorestal, então ela também, em algum momento, vai se abrir ao bambu, né? Ela também vai entender que o bambu é uma parte importante nesse processo, né? Então, assim, não estou começando do zero, mas a picada está bem fechada. Então, eu estou indo de facão, né? Então, até se você vai ver aí que nos próximos dias eu tô elaborando um curso, separando material. Até quando eu me propus a fazer isso, John, eu tinha muito medo. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu vou gerar um curso, o que eu vou criar. E aí, quando eu comecei a escrever e desenhar o roteiro desse curso, os temas que serão abordados, falei, não, tá muito legal. Eu não sabia que eu tinha essa bagagem, né? Eu imagino que você deva sentir o mesmo quando você está numa oficina como você está agora, né? Ensinando as pessoas a fazerem. Você nem sabia que você sabia tanto, né? É uma curiosidade, né? Que o que a gente não consegue entender é como esse material ele apaixona, né? Ele é Ele sedutor. pega você e você vira canal do que o propósito dele, né? E aí é uma alegria ser um meio, né? Para esse material se expandir. E mesmo que o esforço não é, pelo menos pela minha parte, não é mesmo só difundir, sino é explorar, é curiosidade, né? Que é um pouco o tema dessa live, que é como as curvas geram todo outro campo criativo para a gente continuar aprendendo. E o bambu, grande maestro, de novo nos fala que a gente não sabe nada, né? Que a gente cada dia tem que aprender mais, mais. Quando você acha que meio aprendeu alguma coisa, vem, sai com outra coisa. Então, é um material que ele precisa ser ainda bem explorado, né, para frente. Então, vai ser para mim bem interessante agora o live de compartilhar para vocês e ficar aqui um caminhar, né? Como é esse caminho? Como não é tipo uma fórmula mágica, uma técnica, um manual, sino como é um processo de investigação, né? De pesquisa que eu curto muito, que não é um trabalho, é a vida, né? É a vida que agora eu me escolheu, eu escolhi, mas como é o caminho. E nesse caminho, que vai ser o propósito também para mim nessa live, é mostrar como a excusa da pesquisa, né? Como querer pesquisar é verdadeiramente criar essa rede, né? Eu pensei que eu queria só aprender uma técnica, e aí você vê que está criando uma rede bem forte, bem estável, né? Que está agora juntando o norte do continente, aqui na Colômbia, e o sul. Olha só, mais de 10 mil quilômetros. Estamos, né? Como se E fosse outros uma países, né? trilogia aí. Você mencionou que tem E outros Panamá. países. Uhum. Então, não, bem lindo isso aí, Kelly. Vamos falar um pouquinho mais disso aí. Vamos, não, com certeza. Vamos, esse é o caminho da conversa. Eu quero que você me conte como é que está sendo o seu processo. Te compartilhei um pouco do meu processo, de como está sendo, né? E agora o palco é seu. Por favor, nos conte há quantos anos você é bambuzeiro, como é que foi seu primeiro contato, porque quem está aqui, que não sabe, eu conheci o John quando eu fiz o meu primeiro curso de bioconstrução em Chapecó. Eu estava estudando, estava na faculdade, eu estava extremamente apaixonada pelo material, mas eu não sabia por onde começar. Porque na teoria tudo é possível. O papel aceita qualquer desenho, Uhum. mas eu não Né? sabia por onde começar a construir. E aí eu fui, e foi assim, para mim foi um desafio gigante, porque eu estava com a minha neném bem pequenininha ainda, minha caçula, mas foi Uhum. uma experiência para mim revolucionária. Então existia uma estudante antes do curso e outra estudante depois. E eu lembro, John, que naquele curso, que para mim foi extremamente importante, e não foi só aprender sobre construção com bambu, mas eu também aprendi outras visões de vida e tive outras percepções. Mas eu lembro de ter te perguntado como é que curva bambu. E eu lembro que naquele então
você falou, não sabemos ainda. E agora vocês estão conseguindo. E então isso tem 2 anos e meio que isso aconteceu. 2 anos e meio, 3 anos. Como é que foi esse caminho? Pronto, que bom. Eu também lembro muito esse momento. Ele ficou marcado até agora. Acho que o tempo é isso, né? O tempo vai e vem, dilatamos o tempo e essa conversa começou há 2 anos e agora vamos continuar, como se fosse sido ontem. É Uma bem coisa isso. assim. Para me apresentar um pouco aí para quem está escutando, então eu sou arquiteto, sou colombiano, né? E eu estudei na faculdade pública aqui, que seria federal, e aí teve um pouquinho de aproximação ao bambu, mas não é o que a gente aprende, né? Na faculdade a gente só aprende o comercial, o concreto e tal. Aí é bem a curiosidade, porque eu tive contato com algumas comunidades indígenas e eles construem com o que eles têm, principalmente aquela comunidade que é no norte, na Guajira, no norte do país, do continente, e eles têm carência em questão de materiais, água, então tudo tem que ser muito eficiente, né, para poder viver. E aí eu vi que eles construíam com o material principal para fazer os tetos, era o coração do cactus, fala cactus, né? Da planta do deserto. O Cactus cactus. é mesmo, né? Isso. Ele, quando seca, ele tem um madeirinho bem fino dentro, o coração, e com esse material, que é o que eles têm naquele deserto, eles constroem. Então, para mim, isso foi meio, pô, a gente pode construir com o que tem à mão, né? Então, um capítulo aí. Aí, logo, vem o bambu. Ah, para nós, em Colômbia, o bambu faz parte da cultura. Você vê bambu em várias construções e tal. E aí eu comecei a me aproximar no mundo da construção com o bambu, porque era um material que eu, sendo mais novo, podia pegar com a mão, podia colocar aqui, levar, não era um material tão pesado, um material que a gente pode cortar sem muito esforço, né? Ele é nobre, ele é tranquilo para trabalhar, não é? Você não precisa muita ferramenta. Aí eu comecei a me encontrar com a construção tradicional de bambu, que aqui é aguado. Eu recentemente escutei uma palavra que eu achei bem interessante, e é que aquela informação tradicional, como fazer boca de peixe, né? Aqueles cortes e uniões, ele é o Antigo Testamento do bambu, né? Um pouco assim, eu entendi. Ele tem muita importância. A gente, todo mundo que quer mexer com bambu precisa aprender, porque é o É jeito básico. de conhecer o material. O básico, né? Mas ao mesmo tempo ele pode servir para fazer obras monumentais, né? Ele não é limitado, só que ele, o que que acontece? Que esse sistema construtivo, né, de tradicional, ele é levado para fazer pórticos, né? Para fazer estruturas ortogonais, como a gente faz com concreto, com ferro, né? Uhum. Aí, Kelly, aí é quando você tem um cliente que ele pergunta, ah, mas aquilo não seria mais barato em concreto ou em, certo? O cliente, a pessoa tem esse pensamento, a gente também. Mas quando a gente começa a explorar as curvas com bambu, a gente vê que o projeto agora ele não pode ser facilmente feito em concreto. Ele só pode ser executado em bambu. É dizer, a gente está fazendo o que tem que fazer com o material. Aí você liberou daquele cliente, ah, vamos fazer, não seria mais barato? Não, não pode. Agora vamos fazer o que a gente, o maior potencial do bambu, tá? Isso eu vou Fantástico. entendendo aqui Acho agora. isso Vou sensacional. entendendo um pouco isso. Agora, naquele momento, foi minha primeira experiência para que fazer curvas, né? Eu já estava dando umas oficinas do tradicional, compartilhando o que a gente sabia. E chegamos a um projeto que ele chama Casa de Campo. Uma amiga, a gente estava fazendo uma construção que era inspirada no infinito, no oito, né? Naquela forma do oito. E a Que gente legal. queria fazer as curvas, né? Não queria só simular, porque eram dois hexágonos e a gente queria assim fazer a curva, né? E aí foi a primeira experiência. Eu te contei um pouco. Eu trabalhava para uma organização que chama Naluum, de permacultura, que é da Argentina. E a gente criou uma oficina de 10 dias.
só para experimentar fazer curva, sem conhecer nada, sem ter manual, só explorar, tá? A gente queria brincar e foi bem aceitada essa proposta. Várias pessoas assim com curiosidade, porque a gente não estava vendendo como que ia fazer, só que íamos explorar. E isso é bem Vamos lindo, né? testar. Porque quando tu explora, testar. Quando tu testa, tu quebra, né? E aí, como foi? O que que aconteceu? Por que que a gente não pode, tá? Aí foram 10 dias, várias formas, maneiras de como não curvar bambu. A gente não conseguiu, tá? Quais foram? Vamos te contar quais que foram. Então, a gente O que não começou por fazer fazer para uma aqui. curvar o bambu. Isso, vamos. 10 maneiras de não curvar bambu. Pelo menos já eram 10 menos, né? Aí, mas foi muito importante para mim o processo de me conectar com o material, de saber como é que ele é fibra, que ele é assim, que tá, conhecer profundamente. Aí a gente tentou, por te contar as técnicas. Uma, sangrar, que é cortar um pedaço, como tipo de B, de V, para logo curvar, Dobrar. verdade? Uhum. Dobrar. Pronto. Ele funciona, é simples, só que ele já não é estrutural. Ele já É, fica uma peça decorativa, né? Porque você tá, a gente fala a palavra em espanhol desangrar. Não sei em português se tem outro. é sangria. Sangria. Então é bem interessante porque você é sangue, né? Tirar sangue, tirar a É. vida, a alma. Então ela fica linda, você pode curvar ela, mas ela não é estrutural. Estrutural. Não. Então, não servia para o que a gente queria fazer. A gente queria fazer umas curvas, né? Com guádua. É importante aqui falar isso. Nosso bambu, que tu tá falando, que temos um irmãos aí gêmeos, nosso bambu na Colômbia é a guádua, o principal, tá? Ele é bem duro, ele é Sei. das mil e tantas espécies do bambu, ele é um dos mais fortes, por isso ele é tão importante na construção. Sim. Porque É muito logo você lenhoso. tem outros tamanhos, né? A Filostaques, que vocês têm no Brasil, o Moçô. Ventania, né? O Lúcio, que tem um trabalho Esse é o maravilhoso. cano da Índia. É o Filostaques É, aureus. cana da Índia, que é o Filostaques aurea, é com calor. Então, eu não vou entrar muito aí, mas que lindo aí mencionar o Lúcio, tá? Eu É vou falar lindo mais da também. Guádua. É maravilhoso, é uma poesia, né? Uhum, bem isso. Então, pronto. Aí a gente tentou isso, tentamos outras coisas, a gente então começou a fazer com força, com aquelas de que, como seria a palavra? Dos malacates, daquela que tu faz pressão para ir curvando alguma coisa, né? Para umas correias ou cintas, mas que elas Aham, têm tá. muita força. Tá, Tentamos sim, fazer a sim. força. Uhum. Então a gente, primeiro erro grande, a Dor gente quente. tentou fazer só com força. E o bambu, ele não gosta de força, ele gosta de ser moldeado, né? Ele não gosta de você atropelar. Então aí a gente tentou também fazer com força, não deu tão certo. Vamos colocar na água. A gente tinha escutado que deixando ele na água, as fibras se enchiam de água, né? E ela podia ser mais moldeada. Aí também não foi, mas a gente aprendeu várias coisas aí. Quando a gente até esse momento usava uma imunização que é furando, né? Fazendo furos, injetando o material. Estávamos explorando nesse momento. E dava que quando você fazia com força, aquele pequeno buraquinho que tu fazia na parede externa, por aí ele quebrava. É dizer, a parede é o mais forte. Nesse momento a gente não entendia isso muito bem. Mas aí deu para saber, se ele tem uma rachadura ou um furo e tem um trabalho de pressão, de tensão, por aí vai quebrar. Então ele também é bem delicado, assim, ao mesmo tempo que é forte, é delicado. De maneira geral, a gente não conseguiu. O mais que a gente conseguiu fazer foi fazer uma pequena curvatura em uma guádua, sem cortar, só com força, um pouco de força. E aí eu deixei ela 2 meses. Quer dizer, a oficina acabou, a gente meio que conseguimos fazer um experimento e tal. Vamos deixar. Eu botei 2 meses depois, soltei tipo o seguro, né? Que era como um seguro. E ela, ao momento, ficou de novo recta. Ela estava meio um pouquinho e quando eu soltei o seguro, ela ficou recta, 2 meses depois. Ela, mas a gente já descobriu algumas coisas. Por exemplo, primeira,
se ele é verde, quer dizer, ele não, ele foi cortado maduro, mas se ele ainda não secou, quer dizer, ainda está verde, não está amarelo, ele é mais flexível. A gente viu isso, né? A gente hoje entende isso porque viu que era mais fácil com aquelas varas que estavam recentemente cortadas, tá? Uhum. Mas foi isso, por encerrar esse primeiro capítulo. A gente tentou fazer, não deu certo, vamos dizer, mas aprendimos muito do bambu. Convidaram todo mundo a experimentar com o bambu. Não estava escrito, né? Então era experimentar e começar a sacar E algumas conclusões. vocês só experimentaram com o bambu roliço. Vocês não experimentaram fazer curvas com as ripas. Nada, só roliço, só a vara, né? O cubo. Que era o que a gente tinha olhado até esse momento. Estamos falando de 2017, já há uns 5 anos atrás, né? Ah, Então, sim. bom, Então foi essa experiência que você comentou lá em Chapecó, que vocês eu se comentei, aí experimentaram. ficou, aí a gente começou, então, a fazer estruturas, eu comecei a desprojetar e a fazer estruturas que elas não eram curvas, mas que elas eram como aquilo que está aqui nas minhas costas, um hexágono, octágono, é dizer, simular a curva, mas a gente não tinha material curvo, só tinha rectas simulando, né? Uhum. E isso, aquilo também é interessante. Bom, desse momento, aí começou, a gente, nós, com o Kelly, nos encontramos nessa oficina e tal, e aí ficou. Você tem a certeza que sua frase ficou na minha cabeça, assim, e É? cadê as curvas? Eu fiquei, poxa, deveríamos estar falando de curva, né? Porque era, nesse momento ficou a tendência e tal, mas a oficina era outra, tá? Mas ficou aí a curiosidade. Eu Muito comecei a bom. caminhar esse processo. O Nivaldo aqui, só um pouquinho, John. O Nivaldo aqui, ele tá perguntando qual o diâmetro desses bambus que fizeram as experiências. Nivaldo é um guádua, tá? O guádua tem uns 18 centímetros de diâmetro, né, John? Tem, ela é bem grossa, a gente tentou também fazer a prova, o teste com as menores, né? Umas 12, 10 centímetros. Só que elas, Com a gente já espessuras de também, parede menores também, né? Mais fininhas as paredes. aí ficou boa. Normalmente, uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo é que os diâmetros maiores não sempre são os mais fortes. Às vezes, aquelas varas de 10 centímetros, 12, elas têm a parede mais grossa e ela é mais firme, mais forte. Aqui a gente prefere agora trabalhar com aquele 10, 12, você vê aquele 18, 20, o mais grande e tal, e ela não é a mais forte muitas vezes, né? Então, naquele momento era 10, 12 e eram espessuras variáveis. A gente estourou muitas guando nesse momento, muitos bambus. Então, só por contestar aí o diâmetro, né? E o comprimento, bem importante, porque uma das provas que eu tentei fazer nesse momento foi com fogo, com o maçarico, e certo, o gás, e a gente começou a fazer com calor enquanto também fazia força com as tintas, né? E aí a gente tentava fazer os 6 metros que ela vem, né? A medida comercial. 6 metros e tentávamos dar, vimos calor em tudo e a gente deu conta que podia acabar o gás, áreas de gás, e a gente não ia conseguir, não estava dando certo com aquela que faz com a cana da Índia, né? Com a cana da Índia tu faz um pouco de maçarico e aí ele já começa a ser mais plástico, né? Que o que acontece? As substâncias que tem o bambu, várias delas, elas chegam a uma temperatura que os almidões e tudo que fica dentro, aquele calor que dá o maçarico, faz que aqueles componentes fiquem plásticos. Eles ficam em uma temperatura plásticos antes de se queimar, sim? Então é uns 130 graus, é bastante, né? E ele fica plástico aí. Mas vamos ir mais para frente com essa conversa. Uhum. Aí acabou bem com você, eu me dediquei a outras coisas, trabalhando, voltei, aí ficou a curiosidade. Já começaram a chegar várias referências dessas construções que estão fazendo principalmente em Bali, né? Em Indonésia, Green School. E aí eu vou começar a nombrar várias pessoas que me ensinaram, né? Ou me inspiraram, porque eu acho que é bem importante dessa conversa a gente sair fortalecendo a rede. Aí, um desses, bem importante,
é a arquitetura mista, né? Que ele já trabalhou no Brasil, está trabalhando em México, e eles começaram a fazer tudo uma proposta revolucionária com as curvas, né? Construções com bambu orgânica. Aí foi, nesse momento, uma grande inspiração, só que eles trabalhavam projetos monumentais, muito grandes, né? Não era uma vivenda, eram projetos grandes, escolas, grandes construções, que o primeiro que você pensa é que aquilo é muito caro ou muito difícil, você precisa um monte de ferramentas, maquinária para fazer. Daquela experiência só ficaram um montão de dúvidas, assim, tipo, por que o calor não serve? Por que, como é que eu faço? E aí foi, alguém falou que podia com calor, outro maestro falou que para conseguir curva deveria ir no bambuçal, né, na toceira, mesmo com a planta viva, dar aquelas curvas. Então foi muita curiosidade. Depois de que a gente falou, eu voltei na Colômbia com vontade de aprender aquilo. Eu podia facilmente só, sei lá, ir aprender em algum lugar, ir, pegar uma poupança, ir para a Indonésia, aprender, mas era também, eu sempre olho no meu processo de pesquisa, de te conectar várias pessoas, você ter e fortalecer várias pessoas. Então aí, um primeiro momento, onde eu moro, que é em Cali, eu estava indo por perto de um museu e aí eu encontrei uma estrutura em bambu, redonda, tipo um nido, bem lindo, uma escultura quase. E ela era feita com estera. Estou falando certo? Estera? Material que sai É, do bambu aberto? apesar que aqui as pessoas não conhecem muito ainda a esteira, né? Mas é esteira, a gente chama de esteira. Isso, quando você tem o bambu, né? E ele o abre, então você tem um painel. E aí, claro, ele já permite fazer essas curvas. E aí eu achei essa construção, aquela escultura bem interessante. Aí me conectei com quem fez, que foi um grupo daqui de Cali, que eles chamam La Tropa Guaduera, e são bem novos. La Tropa Guaduera. Isso. Eu Aí eles são tô. bem novos, que aí tu vai colocando aqui no chat, né? La Tropa Guaduera. La Tropa Guaduera. Achei aqui. Ah, mas apareceu uns 100 seguidores sem nada. Eu acho que eu não escrevi certo. Eles são um grupo emergente. Você vai encontrar Caságrafo, então, que é o antigo, porque isso da tropa é uma coisa que está se criando agora, tá? Cassagras? Ah, eu vou escrever aqui no chat, tá? Isso, ótimo. Escreve aí. Aí vocês pesquisem, tá? Isso, da Então, arquitetura dos mista primeiros, também. eu contactei com eles e eu convidei eles para fazer uma oficina há um ano. Então, há um ano a gente se encontrou com eles para fazer a oficina e tentar fazer com esteira, com esterilla, algumas curvas. E aí deu um processo só experimental. A gente achava que a esterilla ela era muito dura ainda, né? São várias fibras assim que tu para curvar, elas são difíceis. Mas a gente era a primeira aproximação. Já não é aquela vara, né? Já não é aquela Aham. vara, senão era uma folha. Uma folha que você pode virar, tá? Aí fizemos uma estrutura com eles, bem interessante. Aí depois vocês olham aí os trabalhos, que são bem bonitos. Mas a gente ainda não fazia o que queria, a gente só fazia o que podia, dar um pouquinho de curvatura, quebrava, botava a molhar e ficou a curiosidade. Poucos meses depois disso, eu fui para onde outros amigos. Aqueles amigos chamam, vou escrever aqui, Taquara. Eles são também outro grupo de amigos, eles são bem novos. O maior deles deve ter 28, por aí, 28. Mas eles começaram a aprender, pesquisaram com arquitetura mista, e aí eles só recebendo informação virtual, eles começaram a fazer com a técnica. Uma técnica que eu não tinha explorado, que é aquela das ripas, tá? Aham. Eu vou aí me detener um pouquinho. O que é a fibra? Espera um pouquinho aí, Kelly, por favor.
Vamos ver se John volta. Mas eu tô aqui olhando as páginas que ele colocou. Esse taquara. Oi, John. Pode. Pronto? Bom. Então, estava traindo umas coisinhas aqui para fazer mais interativo, né? Ah, legal. Então, Legal. você tem aqui tem um passador, um pin, né? Circular, como se fosse um bambu. Então, ele é bem difícil, né? Aí estou fazendo boa força e ele vai quebrar primeiro. Mas ele está composto por fibras, né? Quando a gente abria ele, ele ficava meio assim, meio uma, já não é uma, se não é aberto, né? E aí tu já pode começar a curvar ele, né? Até ele tem o seu limite, né? Mas quando a gente fazia com esteira, o que estava se aproximando era um conceito que estou começando a entender, que é o conceito do fractal, tá? Quando é uma parte de um todo. Quando tu tem um fio de bambu, é como ter um bambu em outra escala, né? Uhum. Então é aproveitar toda a força que tem uma vara, um culmo de bambu, mas não se limitar pela forma, né, que ele tem. Aproveitar o máximo dele, mas sim se limitar pela forma, é dizer, sair da vara para fazer qualquer curva. Esse não é o melhor exemplo, mas fazer Sim, qualquer curva. mas super deu para Então entender. a ripa, na real, o que é a ripa é um fio. Está querendo simular um fio. Só que entre aquele fio ser menor, mais fininho, mais vai poder se deformar, sem quebrar. Menos resistência, né? Uhum. Então aí eu conheci voltando para a conversa, conheci estes amigos taquara, que são grande inspiração, e eles me mostraram na prática como era fazer esta técnica com ripas. Então, claro, uma só ripa mide 1 centímetro, né? Meia pulgada, menos de meia. Mas eu posso colocar logo outra, certo? Aí já vou dois. E logo eu posso colocar outra. Então, claro, eu posso curvar uma por uma. E é bem simples. Você precisa colocar uma guia no chão ou uma mesa de trabalho. E aí tu vai fazer a curva. Estou explorando, mas aí tu vai fazendo uma por uma até ter 10, 15, 20 centímetros. É dizer, você já tem a força de uma vara, de um cubo, só que com a forma que tu quiser, né? A gente vê isso nas obras em Bali também, né, John? As obras em Bali Isso. É bem, exploram muito as fibras, as ripas. é bem essa técnica que até agora é, vamos dizer, aquela que brinda mais potencial na construção, no projetar, porque aí o limite verdadeiramente é a imaginação. Os engenheiros, nossos colegas, amigos engenheiros, para eles é bem mais difícil calcular essas estruturas, eles não estão acostumados, certo? E aí é uma coisa problemática. Então ele tem tomado muito a inspiração da natureza, porque eu não sei se uma coberta com forma de folha, talvez eu não sei, não saiba calcular, saber se ela tem, mas eu sei que se a folha na qual eu estou me inspirando tem certas nervaduras, certas, eu poderia imitar isso e tentar ter uma estrutura como a folha, né, com a força. Na real, é um campo bem grande de exploração. E é um campo bem demandado agora, tá? Muitas pessoas querendo, quem conhece, está querendo fazer coisas com curvas. Por quê? Não é simplesmente o feito de você ter uma estrutura orgânica por uma coisa de forma, né? Na real, quando tu tá curvando, tu tá promovendo um movimento de sensibilidade. É dizer, nosso ofício volta a não ser uma coisa só funcional de construir casas porque precisamos, sino ele vira uma alegria da vida. Por quê? Porque você passa o maior tempo da tua vida na tua casa, onde você dorme, tá? Inconscientemente, você está sendo definido por esse espaço. Então, que tipo de pessoas estamos tendo hoje em dia na sociedade? Pessoas muito rígidas, né? Pessoas que não toleram, que não têm espaço para diálogo, sino que eu sou esse, opostos. E isso está sendo, hoje por hoje, contraproducente na política, nas relações, no conflito das emoções. Então, a arquitetura vira um compromisso agora emocional, social. E falta, muitas vezes, daquelas harmonias para não sincronizar com a vida.
com o ritmo e com a vida. Quando você olha para a natureza, a linha reta não existe. Ela não está presente. Quando tu olha para você ou para mim, que a gente é natureza, não temos uma linha reta, assim, um ângulo de 90 graus. Não. Ele só responde a coisas econômicas. A construção, a vivenda, o direito a ter uma casa, ele está sendo só hoje induzido pela economia, porque aí quando tu tem um quadrado, para você é mais fácil sacar uma área, sacar quantidade de material, sacar... E é interessante, né? Mas o espaço da vida não pode ser limitado pela economia. É um direito fundamental. Então as curvas nos permitem agora ter espaços mais harmoniosos. Nossa imaginação pode explodir, né? Então volto de novo, como que vamos aí? Estamos bem? Então, não, eu tô aqui, eu tô toda arrepiada, porque assim, isso que você trouxe da responsabilidade da arquitetura em moldar uma sociedade é fantástico. Eu sempre falo que a arquitetura, ela é o resultado de uma sociedade, né? Porque ela acaba sendo resultado do que é a economia, do que são as decisões, as relações sociais. Então, assim, que fantástico, então, nesse momento que as pessoas estão procurando cura, evolução espiritual, está se falando de ansiedade, de depressão. Então, também existe um movimento muito grande dentro da arquitetura vindo de encontro com isso. Da arquitetura também vem curando isso, né? Já se fala de neuroarquitetura, o Feng Shui virou moda agora. Mas, assim, o ponto de vista que você trouxe foi, sem sombra de dúvidas, muito além, assim, fez uma explosão. Só deixa, para eu não me perder aqui, ó, o BioArquieco fez uma pergunta. Qual o comprimento máximo dessa tira você conseguiu com guarda da RIPA? Então, você trabalha, já é uma coisa mais técnica, né? Você pode trabalhar com ripas novamente de 6 metros, né? Que é a medida comercial. Mas não que tu precise, porque é outra coisa interessante. Nós, normalmente, que trabalhamos com madeira ou bambu, ela se limita muitas vezes à medida comercial. Por que ela tem 6 metros? Não porque ela não possa ter mais. Porque o transporte, né, o caminhão que vai transportar ela, se ela leva uma carga de 6 metros, tem um valor. Mas se ela leva uma de 8 ou mais, já é um caminhão maior que tem que vale mais dinheiro, né? É mais caro. Novamente, a economia nos limitando. Tá. Mas quando tu Então, tem uma pipa, que ela vai, vamos dizer, vou quebrar aqui um pouquinho. Ela é forte, não pode quebrar. Ó, ó, não consegui. Vamos simular. Você tem aqui só 6 metros. E aí você vem com um traslapo e tu pode fazer agora uma de 12, de 15, porque tu vai unindo. Não é uma só, não é só uma ripa, são várias, né? São vários renglões assim que vai se construindo. Então, quando você leva uma por uma, você construi vários, você pode ter a extensão que tu quiser. 18 metros, 20. Na verdade, não tem limites, né? Não você faz o falaria. tamanho que você quer, né? Que precisa. O Nivaldo perguntou aqui, antes de fazer as junções das ripas, foi feita alguma impermeabilização? Eu acho que ele está querendo falar de imunização também. Todo material, sendo ripa, sendo vara, sendo esterilla, tem que ser sempre tratado, né? Por quê? Porque o que tu falou, Kelly, é quando a gente está obeso e tua decisão é bem responsável, assim, de saber se eu não tenho capacidade de ser, se eu tenho um bambu, mas eu não estou conseguindo tratar ele, imunizar e tal, é melhor quase nem usar, né? Porque depois, chegou isso para mim nesses dias. Se uma construção, vamos dizer, se um ponte cai, um ponte de concreto, né? Um ponte de ferro e tal. Se ele tem algum problema, o engenheiro ele vai ser demandado e ele pode ir até para a cadeia, né? É sua responsabilidade. Mas foi a culpa do engenheiro, né? Mas se um ponte de bambu chega a cair ou tem um problema, não vai ser problema tanto do engenheiro quanto do material. Aí as pessoas, não, aquele material ele não serve, né? Aquele material é fraco. Então, é bem assim às vezes, né? Mas não é culpa do material, sino como a gente... Então, o que ele fala tem que tratar. Se eu respondo a tua pergunta, tem que imunizar sempre, sendo como for. Agora, alguma coisa interessante que eu estou começando a entender
é que quando tu tem a vara, e se tu quer fazer um poço de imersão para submergir, tem que ter um grande tamanho. Quando ela está ripa, tu já pode ter muitas mais na mesma, vamos dizer, na mesma piscina, porque ela já vai ocupar menos espaço. O vazio dentro do bambu já não vai estar aí, né, ocupando espaço. Então, você pode fazer as ripas e logo levar para imunizar. Aquilo não é tão costume. Normalmente as pessoas compram imunizado, tratando, mas e logo faz ripa. Mas vocês, no tour, que eu também trabalhei ali, a gente não tem a grandes plantas de tratamento, né? Então, estamos inovando. Uma inovação pode ser isso, cortar primeiro e logo tratar. Então, são coisas, não vantagens. Tem mais perguntas? Ou... Tinha mais uma aqui, mas vamos ver se você responde agora ou se responde depois. É o mesmo conceito do arco e flecha com material composto? Ah, eu nem entendi essa pergunta. Eu também não entendi. Se pode nos ampliar um pouquinho para nós entender, e aí vamos ver. Ok. Bom, Aí você chegou nas continuando. ripas. Então, que ali com a Pronto. taquara, vocês chegaram já no resultado maravilhoso usando ripas. Continuamos daí. Usando ripas. Pronto. Então, eles estavam fazendo os arcos, né? Estavam fazendo estruturas, novamente, que eu comecei falando, que não são facilmente feitas de concreto. É dizer, isso Luiz Kahn falava, né? O arquiteto, que o adobe, o tijolo, ele quer ser arco. A condição estrutural dele é que ele trabalha melhor sendo um arco. É uma poesia, com um diálogo com o material. O que tu quer ser, tijolo? Não, na real, eu queria ser um arco, porque como eu posso mostrar meu máximo potencial. Aí, quando tu pergunta para o bambu, tu quer ser? Ele quer ser uma tira, ele quer ser uma viga, curva e tal, e trabalhar a tração, né? Trabalhar usando esse potencial que ele tem de aço vegetal, né? Que falamos, principalmente nessa força de tração. Aí eu cheguei, aprendi, e a verdade fiquei surpreendido com meus amigos de Itaquara de quanto fácil era, de novo. Ele tem vários passos. Ele não é tipo, chegamos, acabou, né? Ele, como tudo, né? Ele precisa de um respeito e um trabalho. Aí são vários passos para você chegar. Mas é um passo a passo simples. É colocar uma ripa, faz um amarre com arame, né? Coloca outra ripa e faz de novo arame. E quando você já tem um pacote, 6, 8, 10, aí vai ser com uma fita metálica, né? Aqui se chama suncho, não sei qual seria a palavra em português, mas essa fita metálica, que é para apertar. Uhum. Mas tem várias maneiras, também poderia ser com arame assim, trença, torchado, ou poderia ser cordas, né? Cordas boas. Tem todo mundo por explorar. A verdade é que se tu vai para ver o Green School, eles têm uma forma, mas ele está sendo por explorar. Se lá no sul do continente você tem X ou Y material para amarrar, aí temos que experimentar, porque não está escrito. E não trata de trazer materiais da Colômbia, da Ásia e tal, sino saber com o que a gente tem, como pode ser melhor, né? Como pode nos copiar. Aí acabou, foi uma experiência linda, pequena com meus amigos, 4 dias, aprendi, fiz uma estrutura simples, mas foi bem maravilhoso. Aí fiquei com a curiosidade, né, de continuar explorando. O que acontece? No meu processo de pesquisa, tem quem pesquisa só de um referente, vamos falar, X pessoa, e eu vou saber tudo daquela pessoa. Eu gosto mais de saber de várias pessoas, de saber de vários jeitos de fazer às vezes as mesmas coisas. Aí fui conhecer um artesão, que ele também deixou um aprendizado bem lindo, com o bambu. E o que ele faz é que ele curva o bambu, desde o bambu, desde a toceira, tá? Desde a planta da guarda. Aí depois vamos postar no teu perfil umas imagens disso, que eu gostaria que isso se difunda mais. E você entra na guadual, né, no bambuceiro dele, na toceira, vamos falar, são 500 varas, né, 500 ou mais. Todas têm curvas, todas são assim, ó, como uma S, como várias S. É uma loucura. O cara todo dia vai ter uma relação profunda com cada uma dessas varas e ele todo dia vai dar um pouquinho de pressão para ela curvar e logo vai para outro lado. Mas todas essas bambus estão vivos.
né? Tá na planta. E como você sabe, ele está crescendo nos primeiros meses. Quer dizer, nos primeiros meses o trabalho dele. Eu vou me tomar uns minutos para falar um pouco dele. O nome dele é Dom Diego. E ele, eu quando fui conhecer ele, eu cheguei na porta e tal, e tinha um letreiro assim, tipo, não entrar, propriedade privada e tal, mas privativo, né, e tal. Eu acho que aqui não é. Mas vamos entrar, vamos pesquisar, vamos. Eu entrei, eu comecei a ver aquilo. Aqueles bambus todos curvados, assim. É um Ah, alucinante eu mesmo. vi uma foto sua, que eles fazem uma assim, parece um Ele- saca-rolha, né? Assim, Eles espiral. chegam a fazer uma espiral. Quem fica curioso, vamos colocar umas imagens disso depois aqui, porque é Vamos louco sim. aqui, eu de caminhar naquele bambuçal, naquele guadual, eu sentia que eu estava num mundo paralelo, assim, tipo, é uma loucura. Já você estranha ver uma meio reta, né? Porque é como tudo curvo. Aí tu, cadê? E ele fechou, vou contar a história assim rapidinho. Ele fecha porque ele começou a fazer porque ele queria. Só porque ele fala, eu não gostava nem de trabalhar, nem estudar. Aí eu era curioso. E aí na minha curiosidade, no sítio, eu comecei a curvar os varas de café, que é uma planta aqui tradicional, né? De café ele começou a fazer. E um dia se perguntou o que acontecia se ele tentava fazer com o bambu. E aí aquela pergunta levou a vida toda dele, até agora. Já é um senhor de idade, né? E aí ele começou a contar, claro, eles são muito lindo, é muito curioso. Um dia chegou um jornal bem conhecido aqui no país, nos principais, e fez uma nota para ele. E ele não tinha nem nome o lugar dele, ele colocou o Bosque Mágico do Bambu. O jornal falou, fomos visitar um bosque mágico. E aí ficou, ele nem tinha nome, sabe? Ele não fazia por reconhecimento, nem... E aí as pessoas começaram a chegar. E ele falava, não, não vou cobrar por isso aqui, porque na sua visão, que ele aprende do bambu, a humildade é muito importante. Então ele, não, não vou cobrar, mas deixa o que quiser, né? O aporte é voluntário. Aí começou a chegar um monte de pessoas, nem todas amantes apaixonadas pelo bambu, sino aquelas que chegam a rachar, colocar o nome no bambu, a subir no bambu. Aí ele ficou como, para mim é sagrado e a presença de outras pessoas está vulgarizando, né? Está sendo chata com aquilo que eu acho sagrado. Aí ele fechou, não recebia nada. Foi uma luta para Eles nos transformaram receber. algo sagrado para algo profano. Isso. E aí ele não é, ele corta porque corta, mas uma anécdota é, ele tinha um galinheiro aí que eu conheci, nas galinhas, né? E aí o bambu, que ele, nossa guarda, ela é meio expansiva, né? Ela vai tomando conta. Aí chegou no galinheiro e o galinheiro acabou. O bambu tomou conta. E você vê, e o bambu tá nascendo já dentro, e ele deixou, tá bom, já não botei galinhas. Acabou. E é bem assim, se chega na casa dele, ele vai sair da casa, vai deixar o bambu tomar conta. É bem assim o amor. Mas por que eu conto essa história? Porque quando eu vi aquela pessoa, a gente estava fazendo, iba fazer os móveis para uma construção, para uma obra que estava fazendo. Aí a gente vai comprar e a gente pensa, bem, mas quando que vão estar esses móveis? O mês que vem, né? Ele falou, não, eu acho que o ano que vem, ainda faltavam uns 3 meses para acabar o ano e tal. Oxe, mas por que vai demorar tanto assim? Porque se não é tão... Ele, não, porque eu não trabalho com tempo, o bambu tem seu tempo, e às vezes eu estou trabalhando e chega alguém chato que eu não convidei e fica aqui, eu me coloco para falar com ele, né? Que era nós, né? E Estávamos você é falando, alguém chato. o chato que ele deixa, e então ele falava, chega a visita, eu deixo de trabalhar e vou falar, vou conversar. Aí eu ficava tipo, o cara não, a gente potenciar o cliente e ele não tá assim meio, vou te dar agora e tal, vamos fazer orçamento, sino bem tranquilo. Meio que parecia que nem queria fazer, vamos dizer. Eu vou te fazer o favor de trabalhar para você, tá bom? Uma coisa assim. E uma obra de arte, ele sabe, né? Ele valoriza. Mas o que eu mais acho é que ele entendeu daquela comunica. Todo dia ele vai caminhar no bambuçal para fazer, ver qual é que tem que curvar um pouquinho e tal. Ele entendeu uma coisa muito profunda do bambu. Uma coisa que eu acho que grandes exponentes do bambu no mundo hoje em dia, essas grandes construções, talvez às vezes tenham essa carência de entender a questão de humildade que tem este material, de entender que ele tem que ser
Quer dizer, ele sai de onde ele quer sair. Ele não mira se você tem muito dinheiro, tem pouco. Se você planta, ele sai. Ele não tem essa. Então, ele é democrático, vamos dizer, o bambu, né? Ele é facilmente democrático. Facilmente, teus filhos, se você plantar hoje, teus filhos vão pegar de tu bambuzal. Você também, né? Então, eu olhava para esse cara, ele entendeu. Ele é mais bambu que pessoa. Ele entendeu que ele não é, ele não vai ser tipo escravo de ninguém, que ele está crescendo, que ele. E é bem, bem importante. Eu vou mostrar umas imagens desse. Não, e ele fechou. Ele falou, todo fim de semana tinha visita, eu tinha que ir para falar com eles. Minha mulher e eu não estávamos tendo o mesmo relacionamento e tal. Não tinha fim de semana para mim. Eu não vou ser escravo disso aí. Eu quero continuar curvando meus bambus. É a única coisa que eu quero, continuar fazendo meu arte e tal. Então, aquele cara poderia ser famoso. Poderia mesmo. E meio que é, sem querer já é. Mas tem uma coisa que eu acho bem importante: que o bambu combina a ser humilde. Aquela curvatura, aquele processo. Você sabe, o bambu cresce até 10 centímetros em cada dia, né? Então ele vai e mide. Aquele bambu, aquele renuevo, aquele, como falamos lá em português, broto. O broto. Aquele broto está crescendo, vamos dizer, 3 centímetros no dia. E ele começa a fazer a pressão com uma cordinha para um lado. E outro dia vai e mide. Se aquele não cresceu os 3 centímetros, aquela pressão foi muita. Tem que liberar um pouquinho. E assim com cada um dos bambus. Meu E Deus. aí, quando já vai para um lado, vai para o outro lado. E é assim, com uma cordinha no tema. Então, queria contar essa história, que foi a experiência que até agora conheci de alguém que curva o bambu na pulseira mesmo. Uma coisa muito linda. Agora, eu estou querendo usar algumas dessas varas que ele tem, curvas, né? Nos meus projetos, ver como que a gente pode usar aquelas e nos encontrar nesse caminho com ele. E se ele Agora vou. permite colher, né? Olha, ele colheita, né? Porque ele corta, como fazendo também um controle, né? Corta as mais maduras e tal. E eu tava com aquela coisa, será que ele quer deixar isso como um secreto? Ele não quer dizer, será que eu posso fazer no meu sítio e ele vai sentir que eu estou traindo ele, eu estou faltando respeito? E eu perguntei, ele falou que não, que ele falou, pega teu telefone e vamos fazer um vídeo agora de como curvar, como é que eu faço, e pode compartilhar com quem quiser, vou te mandar aquele vídeo. E ele explica tudo bem certinho, aqui vai fazer isso, tirar uma cordinha para aqui, uma cordinha para cá. Ele fala, se isso é tão lindo, vocês adoram, por que que isso não pode estar agora no sul do continente ou em qualquer lugar, né? É inspirador. Meu Novamente, o Deus. bambu para todo e para todos, né? Eu vi alguma coisa tua, bambu para todos e para todo, né? Como que ele é democrático. Eu hago esse parênteses, Kelly. A construção com terra, que está aqui nas minhas costas, com a construção com bambu, ele tem um grande potencial social. Os materiais convencionais, o cimento, o ferro e tal, eles não cumpriram a promessa de tirar o déficit de vivenda no mundo, que foi a razão principal porque ele foi difundido. Vamos com esses materiais industriais a que todo mundo tenha sua casa. E já passaram mais de 70 anos daquele momento da modernidade e é uma mentira. E não aconteceu. Agora podemos dar o potencial nesse material, mas ele também tem um grande risco de virar um material só para a elite, só para Petizado. as pessoas com mais dinheiro, né? É um grande risco isso, temos que estar de olho. Não quem que tem a grana não tenha direito, tem, com certeza. Mas não pode virar os valores. Você sabe que quando alguma coisa, como o bambu, começa a ser interessante, o valor começa a aumentar, Sim. certo? Uma coisa de mercado. Agora ele está fazendo um pouco isso, as construções estão sendo mais caras e tal, por uma questão de prestígio, mais do que o valor real de trabalho, de questão de estética, de moda, que coloca às vezes as coisas por ali lá em cima e pode perder aquele potencial. Então Sim, temos que estar mas de olho, né? pensando aqui no que você falou, John, da gente ficar de olho nisso, eu acho que uma das maneiras de prevenir ou de diminuir o que isso aconteça, né? A probabilidade disso acontecer, da elitização, é quanto mais pessoas
souberem plantar, quanto mais pessoas souberem colher, quanto mais pessoas souberem trabalhar com isso, eu acho que é a única arma que a gente possui para amenizar isso, porque vai acontecer a elitização, já está acontecendo. Só que quanto mais a gente democratizar esse ensino e tornar essas habilidades acessíveis para o maior número de pessoas, se eu sei fazer, se eu sei colher, se eu sei imunizar, então por que é que eu vou ir comprar ou contratar alguém que a mão de obra está lá em cima? Entende? Eu acho que o capitalismo ele faz isso, né? Ele engole tudo. Ele engole. A gente viu ele fazendo isso com todos os outros movimentos, né? Ele está sempre fazendo isso. Então, talvez no caso do bambu e da bioconstrução, falando da terra, também outras coisas, o melhor jeito é democratizar. É que o maior número de pessoas possíveis saibam fazer isso. Crianças, mulheres, idosos, homens, que todo mundo saiba fazer. Eu estou bem amigo dessa ideia e também acho que todas essas ideias, a somatória de todas é válida, né? Tudo é válido, porque quem agora está fazendo um Green School, por exemplo, por mencionar um referente, ele tem um monte de dinheiro, né? De inversões privativas e tal. Qual é o propósito? Se eu estivesse nesse lugar, meu propósito seria levar aquelas técnicas a um maior ponto técnico. Aproveitar esse dinheiro, esse capital, para investigar e o dia de amanhã poder fazer um manual, compartilhar, sei lá, tá? Eu acho que isso é bem válido e tem que continuar sendo. Quer dizer, quem tem a possibilidade de trabalhar para uma organização mundial ou alguma inversão com muito dinheiro, aproveita para levar a técnica a outro nível técnico, tá? Esse é um caminho, é bem válido. No meu caminho, pessoalmente, eu sou meio anárquico a isso. Eu gosto de aprender daquelas explorações técnicas avançadas e poder fazer oficinas a um baixo custo, para outro perfil. Não é de graça, eu não trabalho assim, mas aquela pessoa que vem na oficina, ela pode fazer na sua comunidade, na sua casa. Então, acho que é uma rede. Mas eu sou bem amigo dessa ideia. Se a gente continuar difundindo, a gente não vai ficar sem trabalho, como é um pouco a ideia do capital. Você tem que guardar isso como um segredo. Não existe um panorama futuro melhor no mundo que não tenha bambu. Eu tenho certeza disso. Não há um panorama, se você qualquer panorama que você imagine o melhor mundo, dia de amanhã, tem bambu. Sim. Seja por questão ambiental, social, construtiva, tem bambu. Então vai ter muito para todos. Agora ele precisa ser a pequena escala. Eu não preciso ir no Brasil toda vez que a gente queira saber um pouco do meu trabalho. Não. Ele vai ter seus focos e vai ter cultura. Em cada lugar vai emerger diferente. Vai ser lindo, né? Como já é com a tradicional, mas agora essas curvas, né? Exatamente. Por contar, então, outros caminhos. Eu, quando encontrei esse das ripas, pensei, poxa, esse é o caminho, esse é o único caminho para chegar nesse mundo da curvatura e daquelas estruturas orgânicas. Aí fui outras experiências, uma com George Stamm, né, que também agora está no Brasil fazendo oficina, e ele tem um trabalho bem interessante de algumas cerchas, você fala, aquelas vigas compostas, não sei se a palavra certa é cercha. Uhum. Não conheço por cercha, acho que é mais viga composta. Certo, a viga que tem os triangulinhos aqui embaixo, que já não é só um elemento. A treliça, tá. Ele trabalha com algumas treliças, então olha que interessante o trabalho de George Stamm, pelo menos essa parte. Ele vai no bambuçal, na toceira, certo? Corta, tem um monte, e ele começa as curvas, aquelas que a gente não quer às vezes comprar ou não quer cortar, mas sempre tem bambu com alguma curvatura. Ele começa a organizar essas curvaturas em categorias. Então, se você tem uma que é um pouquinho curva, como um arco, ela é uma categoria, quer dizer, uma curva. E todas que são arcos, ele tem um espaço, um armazenamento disso. Logo tem outra, que é tipo uma S. É dizer, duas curvas, mas em um mesmo plano, tá? Uma S. É outra categoria. E logo tem outra categoria, onde ela tem curvaturas em um sentido, mas também no outro. Quer dizer, como um 8, como que tem mais de uma curvatura. Então, se você precisa fazer uma curva tipo um arco, você já vai no tua espaço de armazenamento e pega os bambus que já têm essa curvatura naturalmente.
e E você força um também já pouquinho vai mais ele. projetar pensando nisso, né? A hora que você conceber o Aham. projeto, você já, eu tenho aquela curva, como é que eu uso ela? Isso. Mas então, qual é o potencial? É isso, que você está aproveitando a forma natural do bambu. Já não é aquela que você fala, poxa, que problema, tem essa com curva, eu não queria trabalhar com isso e tal. Não, agora você tem uma curva. O que que eu posso fazer com aquela curva? Agora, qual é o limitante que você deveria ter? Eu acho que ele tem um monte de material para poder logo escolher quais são os melhores para ter o projeto, tá? Um monte de arcos, um monte de S's, um monte de outras formas. Mas é bem interessante. Então, ele só o que faz é aproveitar a curvatura já natural do material para fazer. Imagina, é extremamente inteligente isso, né? Porque É, essa vara já tá ali há quanto tempo já resistindo aos esforços, ela já tá treinada, preparada para ir para continuar trabalhando daquele jeito, né? uhum. E ele é potência, então faz maior uma curvatura. Se era um pouquinho assim, ele já faz um pouco mais de força e ele cede, né? Porque ele tem as fibras já um pouquinho nesse Encaminhadas. sentido, caminhadas, isso. Então não está forçando, que era o primeiro, quando eu tentava fazer com força, estava indo contra a sua natureza. E aí chega ao ponto que quebra. Ela é bem forte, mas chega ao ponto que aplasta, né? Ele se... Ei, Joe, eu costumo comparar o bambu com a mulher. Eu digo que o bambu é como a mulher. Então, assim, a Uhum, gente tá no momento de reconhecimento das mulheres, né? E de uhum. reconhecimento do bambu. E a mulher também é, assim, caprichosa, né? Ela também não gosta de ser forçada, ela tem o jeito dela de ser, e o bambu também. É bem assim. Ele não, ele gosta de ser escutado, que nem nós, certo? Ele gosta de você se permitir colocar ele onde ele quer ser colocado. Você, que isso das curvas é bem isso, né? Eu já trabalhava, você sabe que quando você está escolhendo os nós, você tem que essa brincadeira, né? Vou para aqui, vai para lá, e ao final resulta que aquela vara quer ser de outro lado. Tipo, não, não deu a medida, mas é bem parecida com o outro lado, e ela escolhe onde que ela quer ir, né? Na construção. Quando tu não briga com o material, tu tem essa sensibilidade de agora as curvaturas mais. Ela quer ser curva, vamos potenciar aquela curva que ela já tem. Não vamos tentar, imagina, tentar tirar a curva, né? Que a gente muitas vezes fez um grande esforço com prensas e tal para, não, vamos potenciar ainda mais. Me dá um pouquinho de novo, Kelly, por favor. Oi? Espera um momentinho. Tudo bem. Então, aí o John já falou de ripas, o método de ripas, o de curvar na toceira e o de selecionar as curvas naturais. Então, nós já temos três jeitos de bambus curvos, né? Eficientes. Um é ripa, o outro é curvar ainda em planta, e aí perguntaram ali como é que imuniza. Aí eu acredito que você faça imunização de diafragma em diafragma, enchendo de produto. E aí tem um terceiro, que é você selecionar desculpa, os colmos naturalmente curvos. Então, nós já temos três maneiras de curvar o bambu. Vamos para o E quarto. viva. E aquela viva, né? Aquela planta viva. Já Isso. mencionou? Sim, que é curvar com ela Aquele- viva. Você falou da ripa, Isso, o na primeiro é a terceira. ripa, o segundo é você curvar ela viva ainda na toceira, na planta, né? E o terceiro é você cortar e separar com as que estão curvas já, naturalmente curvas, curvadas pelo vento. Uhum. E isso é principalmente usado para isso aqui, ó. Essa é a biga, né? A biga, normalmente, a gente usa 3 metros, então, quando você coloca esse elemento embaixo, fazendo força, certo? Aí você está aumentando sua capacidade estrutural, colocando aqui um reforço no meio, ou vários. Que ela tá empurrando. Então, você tem uma que é assim um pouquinho curva, e aí você faz uma força e coloca uma trava, e ela fica aí, né? Isso é muito Puxando. trabalho de uma certa, de uma treliça, né? Então ele puxa para arriba e você pode colocar muita força aqui. Então aquilo Ele aqui faz era um uma pouquinho, contra-flecha, né? isso é uma contraflecha, perfeito. Aí você já, aqueles 3 metros já pode ser 4, 5. Agora está, isso, a segunda, aqui resumindo, né? Essa aqui é a curva, que eu posso fazer essa curva com uma ripa, mas a ripa sozinha não adianta, né? Mas eu logo posso trazer mais uma, e mais uma, e mais uma. Então, o que que tem que ter isso? Uma mesa de trabalho, tipo uma plantilha, pré-fabricar ela no chão, certo? Aí vamos colocar outra terceira. Então, olha, já vai, E vocês ela vai, chegam a usar quantas ripas, John?
É bem variável, porque agora você tem uma ripa nesse sentido, mas pode colocar outra curvatura do lado, né? E várias assim, nesse outro tamanho. Então, quando é assim uma sobre outra, eu falo de linhas. Uma Linhas, linha, duas isso. linhas, três linhas. E quando Isso. já essa que é feita de várias linhas, no outro sentido, coloco outra parecida, eu falo tipo de andares, né? Um andar, dois andares, três andares. Então, na minha experiência, que corta até agora, eu cheguei a usar 15 ripas completas. E até dois andares. Mas, quando você olha projetos monumentais, tem um monte, tem 20, 30, assim, já são bigas, né? Tamanho bem maior do que uma vara, né? Que um cubo. Com certeza. E a última, que eu fiquei bem surpreendido, estamos nesse caminhar, certo? Só por comentar, vou fazer agora de maneira geral o resumo. Então, a outra maneira que eu aprendi recentemente, que tem que ser mais experimentada, é tentar fazer que nem com a cana da Índia, tá? Eu já tinha tentado, eu te contei, né? Não, eu já tinha tentado e não deu certo, a gente dava um monte de calor e não. Aí chegou Pablo, que é um amigo mexicano, e ele faz artesanato com canha da Índia. E o cara chegou bem convencido de que ele podia fazer com guadua também. E a gente ficou meio. É a verdade, devo dizer que eu não acreditei. Eu falei, não, eu já tentei, não deu certo. Não vai dar, mas vamos tentar de novo, né? Tá Estamos bom, aqui né? para aprender. E então, o que que passava? Eu queria dobrar e eu colocava calor em tudo. O cara chegou, colocou uma base, assim, colocou uma corda aqui para começar a baixar ela, né? Aham. Colocou uma corda para começar a baixar, certo? E ele, o tamanho dele, ele é tipo 1,50 m, com 60 por aí. Ele é um cara baixo, né? E aí todo mundo começou a brincar porque o bambu tava assim. E aí, mas, você como vai dar calor aqui em cima, né? O cara aqui parado embaixo. Ele, não, tranquilo, não tem problema. O cara começou a dar calor só aqui nessa parte, 1 metro só. Por todo lado, fogo, 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 fogo. E quando ela vira, ela estava cortada ao mesmo dia. Ela estava fresca, né? Verde aí. Quando o cara dá calor aqui e faz força, ele vira como um ponto de apoio aqui. Ele disse, ele começa a fazer a curvatura só no metro. Logo, começa no seguinte metro. Logo, no seguinte metro. Logo, assim vai, né? Aos poucos, colocando cada metro. Eu não tinha parado para pensar isso. Dava calor em toda. Claro, você nunca vai chegar a um calor tão estável em toda, mas em um só metro, você esquenta a tal ponto que, novamente, os líquidos que ela tem chegam num ponto de calor que ele permite uma plasticidade. Isso pode ser cientificamente mais estudado e está sendo estudado. Claro, claro. Mas quando você chegou, a gente chegou naquele curmo de guádua, curvado, sem fazer cortes, sem fazer força, só dando fogo e não gastando muito fogo com o maçarico. O George Stan, que é essa grande, né, o grande maestro, o cara ficou surpreendido, pegou o telefone, ligou para o Nils, que é outro projetista, engenheiro daqueles projetos de bucos de Indonésia, e, por outro lado, outro cara chamou também. Começaram a se chamar, disse, aqui está acontecendo um antes e um depois, nesse momento. Eu vou te dizer que no meu caminhar, para mim era meio, que bom, uma nova descoberta, mas para quem já vem caminhar 25 anos, escutar falar uma coisa assim, você olha de novo, que estamos fazendo um antes e um depois. E eles falaram que sim, que muitos desses projetos que você já viu de Bali, eles estão consangrados, né, cortadas, e por Sim, isso que sim, tem que sim, ser eu vejo. várias. Tem Eu que pego ser aquelas três, fotos de Bali e eu quatro. faço um raio-x, porque eu quero entender como é que eles fazem. E eles amarram, fazem feixes. O Votronha usa vários bambus finos para fazer feixes. Mas eu vi o teu trabalho sem nenhuma sangria e sem inteirinho, sem perder a Entendi. estrutura da vara. Claro, tu não vai chegar a um resultado assim, tipo um círculo. Vamos ver, né? Tá por se você vê. Mas ele tinha muita confiança, Paulo. Ele falava, você é o arquiteto, você me fala que curva que tu precisa que eu faço. Uma coisa assim, tipo. E depois de ele curvar, eu acredito. No princípio eu pensei, não, não vai dar. Mas agora eu acredito que ele me falou. Então, é bem interessante a proposta dele. Vou falar uma dica. E eu acho que é a dica mais importante daquela exploração, que eu espero que você e a quem nos está escutando comece a explorar.
tem que encher toda ela, os 6 metros, o que ela tenha, de areia. Olha a simpleza. Tu tem que tirar todos os nós por dentro, né? Os diafragmas. Tira todos. Tem que tirar não um pouquinho só, sino tirar para ele encher de areia. Porque quando ele está fazendo essa curvatura, ele pode se aplastar. Mas se ele está cheio de areia, ele não vai deixar se aplastar. Estou usando a palavra certa? Se... Ele achata. Isso, ele é chata, né? Porque, claro, eu faço tanta força que ele chega a um ponto que é chata, mas quando você tem cheio de areia, por um lado não vai deixar, e por outro, areia também faz que o calor se distribua mais Eu tinha geralmente, né? escutado que o Lúcio Ventani usava areia, que ele enchia de areia. E aí eu, na minha ignorância, né, na minha inocência, pensei que fosse como vidro, é feito de areia, que talvez fosse por causa da distribuição do calor, mas isso de achatar faz muito mais sentido. Mas são as duas coisas, né? Também isso. Também o Ô, distribuição Joe, eu do tô calor. olhando aqui a foto que vocês estão com a curva deitada no chão e com o torniquete esticado, né? Uhum. Como é que foi o momento de soltar isso? Não deu um frio na barriga, assim, de pensar, não, essa vara vai ficar reta de novo? Quando? Não, não, porque nesse caso, o torniquete está colocado depois. Quer dizer, a gente viu a curva sem o torniquete, a gente só colocou, porque ele ainda não secou todo, né? Ele tem um processo de secado, então a gente só colocou para, enquanto esse processo passa. Mas ela já estava assim, ninguém precisava fazer nada, ela estava aí, quietinha. É uma coisa muito incrível. E você vê como é parecida com a pele. Porque, claro, quando você estira, essa parte de cima está sendo estirada, né? E a parte de baixo está sendo recolhida. Então, você olha coisas tão lindas que às vezes nós rejeitamos, como aquelas marcas da A estria. celulite, sei lá, das estrias, né? E é lindo, era ver isso, era ver quase como uma perna, assim, uma coisa viva. Não te Como é disse que é uma lindo. mulher? Aí, só Eu- por te dizer. É Agora, na lindo. semana do bambu, dime, me fala. Não, 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 não. Eu só tava complementando. Continua. Agora a gente está nesse processo, estamos vivendo agora a semana da guado e do bambu aqui no nosso projeto. E aí convidamos uns amigos que eles trabalharam com arquitetura mista, eles são mais novos, e eles trabalharam como, eles são arquitetos, mas eles trabalharam como operários. Aí eu acho que você se sente identificada, quanto eu, de que a gente precisa meter a mão para entender como projetar com isso, certo? Claro, Mas que eu a gente faço isso. curte muito, é muito massa assim, aprender isso. E aí eles, agora vendo para cá, a gente está fazendo umas estruturas que podem olhar aí no projeto de Tierra Mágia, com o que a gente está fazendo. Estamos fazendo uma pérgola, uma estrutura orgânica. E o processo de projetar, ele também é orgânico. Por quê? Porque tu faz, o que tu começou falando, o papel, ele adianta tudo, né? Você pode colocar aí a curva que quiser, tá? Mas o material, ele também te ensina quais são os esforços que ele vai permitir. Então, tu faz X curva e ele te fala, vou me parecer a isso que você quer, mas eu vou dar minha essência, minha natureza. Então, ele é harmonioso. Então, a gente queria isso aqui, mas ele falou, não, eu sou mais bem assim. Faz algumas diferenças. Aí tu tem que se permitir um processo orgânico. Fazer uma estrutura orgânica com um processo tipo assim rígido, não vai dar Engessado, certo. né? E coisa linda que tu aprendendo agora é isso, ele tem que falar muito com ele. Se ele só fez um barulhinho, ele já é momento de parar, escutar. E nunca não deve ser forçado. Se é forçado, não é assim. Por aí não é. Se é com força, por aí não é. Ele tem que ser ele tem que ser harmonioso mesmo como ele vai ficar, né? Não, eu Então fui agora ver estamos isso fazendo aqui, esse é projeto igual, maravilhoso. vai ficar uma coisa bem linda aqui. E cada dia o que passa é que a gente aprende, né? Para mim é revolucionário entender que esse pedaço, esse aqui um fractal, é chegar ao fio, ao ponto mais simples, a fractalidade, e logo voltar a fazer uma coluna, uma viga, mas e deconstruir. E quando tu está fazendo esse processo de sacar o mais fininho do bambu, você está fazendo esse processo em você também, de Eu construir ia o dizer como isso. você construir para agora propor estruturas, Kelly, eu e quem está por aí trabalhando,
que o cliente, o menos que vai falar é, ah, mas não seria melhor fazer em concreto? Não, é que não pode. Aquela curva só posso chegar a fazer com bambu. Eu sou, Só consigo com bambu. Uhum. só consigo com bambu. Aí estamos É, sendo eu, sinceros com o material. eu vejo assim, a gente observa, né, as obras de Bali ou do Votronha lá no Vietnã. Tem outras arquiteturas que não são com bambu, mas também assim, de uma maneira muito orgânica em Azul-Tulum, no México. Então, assim, são obras que você não consegue imaginar que elas poderiam existir se não fosse com aqueles materiais. Então, aqui a gente vê obras de bambu, não vamos tirar o mérito, que são de extrema importância que sejam feitas com bambu, mas é isso, você olha para elas e fala assim, dá para fazer de concreto, dá para fazer de ferro, dá para fazer de pinos. Né? É um material como qualquer outro. Então, não eleva a sua máxima potência, não explora, né? Então, Uhum. deixa eu ver o que falaram aqui. Fui contratado para fazer um trabalho com bambus curvados, só que o arquiteto fez no papel, onde aceita tudo, não deu certo. Pois é, eu já recebi também, John. Você, como arquiteto, já deve ter recebido muita coisa absurda também, né? Mas, assim, quando as pessoas começaram a ficar sabendo, procuravam alguém que construía com bambu, chegavam até mim e me mostravam um projeto, eu perguntava que espécie você pensou para isso? Como é que você quer fazer isso? Você sabe que isso daqui está extremamente exposto ao sol. Você está sabendo da manutenção? A pessoa não fazia a menor ideia. Então, assim, aqui nas faculdades de arquitetura e engenharia, ninguém nunca escuta falar de bambu. Eu comecei a estudar bambu porque eu tive uma visão. Se não fosse isso, eu nunca teria entrado em contato com bambu. Então, está pouco disseminado, né? E o trabalho que vocês estão fazendo aí de criar um divisor de águas, isso entra para a história, né? Entra para a história e toda a Uhum. comunidade bambuzeira agradece por alguém ter encontrado essa resposta. Porque, por exemplo, agora eu estou fazendo um projeto que eu queria muito que ele fosse curvo. Mas aí eu olhei bem para mim e falei, eu tenho mão de obra? Eu sei fazer? Não. Então eu vou ter que, assim como era para ser o símbolo do infinito, que foram dois hexágonos, eu vou também quebrei essa curva em linhas retas para poder executar. Mas agora que a gente já sabe como fazer, eu acho que eu vou fazer uma vaquinha e nós vamos comprar a sua passagem de ônibus e pagar os seus honorários. Oh, é para isso, é difundir. E ele não tem muito sobre isso. Ele tem umas ferramentas, tal, algumas coisas, mas é simples. E, novamente, eu não quero, estamos caminhando as curvas, mas o fim último não é só o técnico. Por que que minha fala não é como fazer aqui, tá? Tem que colocar cada 50 centímetros? Não. É, olha, quantas pessoas conheci nesse caminhar, quantas conclusões, quantas visões, quantos erros fundamentais nesse processo, que agora, tipo, você me convida para falar de curvas e o primeiro que eu te falei é, poxa, tem tantas outras pessoas que tecnicamente resolvem, todas que eu já falei aqui, mas eu achava bem interessante poder contar como esse caminho não foi tão direto, porque Não foi linear, foi curvo. não foi linear. E aí, com isso, é meio para ir fechando. A linha reta não é a linha mais rápida, Próximo. né? Isso é físico. A linha curva leva todo outro movimento. Desculpa. Então, não quer dizer agora que o bambu curvo, essas técnicas sejam o único, né? A mistura, novamente, de saber quando usar, porque tu pode fazer a estrutura que a gente está fazendo aqui, vamos fazer orgânico, tem um monte de curvas e tal, e logo você vê que uma curva, ela é mais destacada quando é, às vezes, simples, quando é combinado também com a vara do bambu, então tu tem uma curva que ela é apoiada, então destaca mais, né? Aquilo que é curvo. E vai curvando aos poucos nosso processo de arquitetos que estamos saindo que saem da faculdade ou que ainda está estudando, de começar a considerar seriamente essas funções. Porque o que primeiro, talvez passou com você, você mostrava uma coisa curva para teu professor, e primeira coisa era, isso é bem difícil, isso não é cômodo, aí não é possível, inclusive, Aí ele né? citava Calatrava, por exemplo, que faz tudo em concreto, ou não existe telha que cubra isso daqui, como é que você vai fazer curva se não tem telha? Como é que você vai cobrir Isso. isso?
E a gente, na real, tem certeza, são várias dúvidas, mas se a gente não caminha isso, então, vamos para onde, né? Vamos continuar só no mesmo? Então, uma coisa que vamos ver se você se identifica. Quando eu entrei na faculdade, o primeiro ano, o primeiro momento, as maquetes eram com cores, tinha materiais, tinha curva, tinha um monte de coisa, né? A gente estava brincando, que nem fazendo aí, brincando. E aí, quando tu vai em um projeto de entrega final, hoje em dia, é, é muito, sem desmeritar toda a investigação que está atrás, mas você vê, se você olha só por cima, um monte de caixas, né? Caixa aqui, uma caixa mais grande, uma mais alargada, uma branca, essa é branca um pouquinho cinza, essa é preta. É a mesma coisa, é uma perda da riqueza. É Agora, tudo conceitual. é tudo conceitual e quando tu vai se aproximar um projeto, a primeira coisa que tu faz é fazer caixas, né? A gente olha papel e faz uma caixa, um programa, o que faz. Então, eu acho que temos que fazer, pelo menos nesse live, nesse processo pedagógico, um esforço para começar a entender essas formas de novo, de construir muita coisa que a gente já fez e permitir, se você vai fazer um projeto, primeiro pegar uma folha, uma flor, uma pedra, um fungo e começar a explorar desde a forma. Não a forma pela forma, mas como a forma pode me inspirar estruturalmente. Já o processo não é, que lindo uma folha, mas estruturalmente, como são as veias daquela folha? E Como é que ela... começar. E por que que ela é daquele jeito? Quais esforços ela consegue responder sendo daquele formato, né? E então vamos falar, se esse fosse o processo que precisamos, é por isso que meu processo, desde aquela vez, 2017, que começou, e até agora, 2022, que eu estou fazendo as curvas na minha casa, com a ajuda dos amigos, é, ele mostra que o processo é maravilhoso que eu tinha vivido, não precisa aquela pressa, né? Como não precisa aquela pressa tu fazer tua casa rápido, que é a coisa do mercado, né? Quantas casas que você vai conseguir construir para tua vida, né? No melhor do caso, uma, né? Para tua casa e para tua família é um grande investimento, né? Então, por que que tu precisa fazer aquilo tão rápido? Por que que precisa ficar uma lembrança de estresse, de que tinha que ser rápido, de maus tratos? Não poderia demorar mais um pouquinho, de ser uma lembrança bem linda, de vida, eh, como fala lá, de convite, como é a palavra? Como é que é? Mutirão, de mutirão, de alegria. Uhum. Então, qualquer pessoa falaria, mas fazer isso aqui, as curvas, é caro, é mais demorado e é mais caro. Por que fazer, né? Novamente, não estamos fazendo por um mercado, por o cobro, porque a verdade é mais barato no valor ambiental, no valor social, é mais barato. Mas quando tu vê, olha para o bambu, ele tem toda uma cadeia produtiva atrás que está gerando trabalho, está gerando artesanato, está gerando que, de novo, humano, voltamos a fazer as coisas e nos ocupar na vida. Não deixar só fazer as máquinas, não só a indústria, sino nos colocar para a vida aí, para construir vida, para curvar o bamburi, ter a paciência, e ela vai quebrar e você tem que pegar outra, e aquela que quebrou lembra daquele momento que você quebrou na tua vida e foi tão difícil, mas lembrou que podia de novo colocar outra, tirar a pele. Então, é um processo no meu caminhar que tem me ensinando a aumentar minha capacidade do valor feminino e daquilo em mim. A curva é feminina. Se o bambu é uma mulher, a curvatura é destacar aquele valor feminino, aquele poder nos fluir na vida, como água, como ar, né? E no pessoal, no meu campo profissional, me ensina a ser uma pessoa mais sensível, muito mais sensível. Saber que até aqui posso, mas aqui já quebra. É assim a vida. Tudo é uma analogia com a vida. A Então, respeitar o nosso próprio limite, né? Porque a respeitando o gente próprio também limite. recebe muita imposição de que o que você falou, né? Por que que eu tenho que construir uma casa já quando jovem? Quantas casas eu vou construir? Ou por que que eu ainda não tenho sucesso profissional? Por que que eu não estou atendendo? Por que que eu não tenho. Por que que eu não sou feliz em todos os setores da minha vida? Calma, a curva chega só até ali, depois ela curva para o outro lado, né? Ela tem um Uhum. tempo, tem que aquecer, tem que ter um caminhar, tem que ter uma preparação, tem que esperar chegar no ponto. Então,
Na verdade, esse caminhar em sentido ao rumo das curvas do bambu está sendo muito terapêutico. Para mim, eu estou me sentindo numa sessão de terapia, Joe. Está sendo revolucionário. A gente já está 1h30 aqui. Eu quero te liberar, você deve estar muito cansado. Eu queria te fazer mais perguntas, mas eu acho que a gente marca uma outra live no outro momento. Se você tiver interesse, eu estou imensamente grata, assim, eu não consigo colocar em palavras minha felicidade de ter você aqui, tá? E eu espero que a gente consiga fazer mais trabalhos em colaboração, porque eu tenho muito a aprender com você e eu espero que a gente aqui consiga contribuir um pouco com vocês aí também. Mas agora eu vou te deixar descansar. Muito obrigada por ter compartilhado tua trajetória hoje. Realmente inspiradora. Eu vou, com certeza, sonhar com isso hoje à noite e vou levar para minha vida. Eu acho que eu estava precisando ouvir isso hoje. Foi muito importante. Que bom, Kelly. Bem importante. Muito, muito obrigado. Só por te contar que eu falo de você e que eu gosto muito de falar da pessoa que você, junto com o bambu, com esse material, virou e está sendo, né? E cada vez que eu vejo o seu compromisso, eu já sei que você ficou você já é presa assim do bambu, você já é uma bambuceira e tem compromisso, desde o valor da mulher na construção, que tem que ter toda uma conversação e que o bambu nos potencia isso. Tenho muita admiração e eu já te falei em outro live que estava assistindo que vamos fazer uma piscina de curvaturas. Eu não tenho muito que dar assim, tipo, como um conhecimento que vocês têm que. Não, mas eu vou colocar o pouco que eu sei para nós experimentar e aprender, né? Então, para o LAS ou para qualquer coisa, você pode contar comigo. Sou bem grato de estar aqui. Fantástico. Muitos projetos virão, então. A gente sai daqui já com vários compromissos agendados. Que bom, Kelly, que bom. Tá bom, então, John. Pessoal que está aí ainda, acompanhe, então, a Terra Mágia, tá bom? Assim, é o que eu tô, o post colaborativo ali, mas eu vou repostar o perfil deles aqui no status, o do John também. Acompanhe o trabalho deles, vocês com certeza vão aprender muito. Eles estão fazendo um trabalho lindo na Semana da Guádua, lá na Colômbia. Então, é um intercâmbio cultural enriquecedor. E amanhã apareçam por aqui de novo, porque eu vou continuar colocando informação. E vamos continuar trabalhando na costura dessa rede, né? Que a gente precisa continuar estruturando ela, cada um contribuindo com o melhor que tem. E é isso, John. Bom descanso, muito obrigada. Nos falamos em breve. Obrigada, pessoal, pela presença. E até amanhã. E que obrigado por várias pessoas que eu vi, que tive a oportunidade de conhecer e por aqui apareceu. Então, obrigado e vamos continuar juntando aí nosso povo americano, que é o mesmo povo, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, querida. Até a próxima. Até a próxima.